para tentar entender melhor essa vontade de aglomerar e a frustração de não poder estar junto com as pessoas, a gente vai conversar agora ao vivo com a psicóloga Ana Gabriela Andriani, que é mestre e doutora pela Unicamp. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda aqui ao Novo Dia. Muito obrigado por conversar com a gente. Eu gostaria que a senhora nos ajudasse a explicar a cabeça das pessoas então, né? E essa tendência, difícil, essa vontade que parece até uma necessidade de se aglomerar no fim de ano. Bom, primeiro, muito obrigada. É um prazer para mim estar aqui com vocês e para ajudar a pensar sobre um tema tão importante como esse que vocês estão trazendo, né? Eu acho, Evandro, que existem várias formas da gente pensar sobre essa questão e de responder essa tua questão. Primeiro, que eu fico pensando que está acontecendo é que essas festas, as aglomerações de final de ano, esses encontros de final de ano, vem acontecendo primeiro com pessoas muito jovens ou jovens, né? E para essas pessoas que são jovens, a morte é algo muito distante. A morte é só uma ideia, é algo muito abstrato. Então, acho que a primeira coisa é essa, né? Esse distanciamento que o jovem tem da questão da morte. Parece que não vai acontecer com ele, vai acontecer com os outros, mas com ele não, né? Uma outra questão que a gente pode pensar é que existem várias formas da gente reagir ao que está acontecendo, à pandemia, ao contágio, a toda essa situação difícil, né? Uma das formas é a pessoa tendo muito medo, por exemplo. Então, a gente vê aumentando os casos de ansiedade, de crises de pânico, porque tem pessoas com muito medo da morte, com muito medo do contágio. Mas também tem o outro lado da moeda, que são as pessoas que negam a situação. A negação é um mecanismo de defesa que a gente se utiliza de tentar se afastar para se proteger da questão. Então, nega-se a realidade, faz-se de conta que nada está acontecendo e tenta-se ter uma vida normal. Então, essa é uma das outras explicações para isso que vem acontecendo. Mas acho que ainda há uma terceira coisa, que é uma tentativa ou uma dificuldade de se lidar com a frustração. Então, a gente está vivendo um momento de muita frustração, né? Aliás, o nosso ano inteiro foi assim. Foi um grande desafio emocional para a gente lidar com essas questões, frustrações econômicas, frustrações em termos de planejamentos, planos que haviam sido pensados, e agora é mais um. O não poder ter esses encontros da maneira como a gente gostaria. E há uma dificuldade, acho que, da nossa sociedade, acho que é uma questão até cultural, de se lidar com isso, de se lidar com o que não se pode fazer, né? Acho que a gente vem de uma cultura, e acho que isso é uma coisa importante da gente refletir, uma cultura em que parece que não se pode se frustrar, em que se tem que ser feliz, tem que se ter o que se quer, e aí numa situação como essa, nega-se o que se está acontecendo, não se pensa no outro, não se pensa em si mesmo, porque é preciso se ter o que se foi planejado e se ter o que se quer. Que bom poder ouvir tudo isso das palavras de uma psicóloga. A gente consegue até compreender um pouco o comportamento do ser humano nesse momento de tanta diversidade. Doutora, nós somos, todos nós, influenciados por alguém. Seja por um amigo, uma mãe, um pai, ou aquilo que a gente recebe aqui pelo celular, né? Quanta mensagem, tem gente que recebe uma informação, já tem isso como verdade, acredita nessa verdade e já fica compartilhando, passando adiante. Por que eu estou falando tudo isso? A gente se influencia também pelo comportamento dessas pessoas próximas. Tem gente que vive como se não houvesse o amanhã, tá nem aí para a doença, tá nessa negação que a senhora estava dizendo, publica foto na rede social, todo mundo aglomerado e não considera o fato de que pode estar influenciando outras pessoas. Então eu gostaria de ouvir da senhora o poder da influência, não só de pessoas comuns, assim digamos, pessoas físicas, né? Nosso pai, nossa mãe, nossos amigos, mas também celebridades. Quantas celebridades nós não vimos aí serem canceladas, né? Como o pessoal tem chamado agora nas redes sociais, justamente porque mostram que estão vivendo como se nada estivesse acontecendo, mas eles têm o poder de influenciar muita gente. É verdade, Elisa, acho que é super importante essa tua fala. Eu acho que faz parte, né, dessa cultura da negação
da frustração o não pensar no outro muitas vezes, o se preocupar com a sua felicidade, com o seu momento, ou haver uma dificuldade de abrir mão do seu prazer. Né? E aí, o que a gente vive, então, é uma dificuldade das pessoas de se colocar no lugar do outro, e não só isso, o de perceber que o seu comportamento tem uma repercussão no outro. Então, por exemplo, nessa situação, muitas vezes você não é contaminado numa festa, ou você fica assintomático, é contaminado em uma festa, mas fica assintomático, mas você transmite na sua casa o vírus para alguém. Então, o se pensar na repercussão ou nas consequências que isso vai ter para um outro é algo muito importante. E nesse sentido, pensar que você afeta muita gente, né, com as suas decisões, com as suas escolhas, com os seus atos, é muito importante. É um ato, na verdade, de responsabilidade. Mas isso tem a ver com você conseguir perceber e abrir mão, acho que a questão principal é essa também, é abrir mão do seu próprio prazer, daquele momento, né, específico, para conseguir pensar num conjunto maior, um ser solidário. A gente está vivendo uma situação que é social, na verdade, e aí a gente precisa ter um pensamento de conjunto, de todo, né, de solidariedade. Doutor, é a chamada empatia, né? E aí, e só para a gente finalizar, tem algum jeito de exercitar a empatia? Tem algum jeito de se livrar dessa vontade que muitas vezes vai prejudicar outra pessoa? Essa vontade provocada por tudo isso que a senhora explicou, pode ser por negação, ou essa ansiedade, ou a falta de lidar com frustração. Tem um jeito de exercitar no dia a dia para que a gente possa se tornar uma pessoa com mais empatia, com mais interesse pelo próximo, com mais preocupação pelo que a outra pessoa sente também? Olha, eu acho essa pergunta super importante também, Evandro, que você fez. Eu acho que a gente tem que pensar em vários temas do modo como a gente está lidando com essa questão da frustração. Em primeiro lugar, então, acho que a gente vem agora de uma cultura em que, por exemplo, os pais têm uma dificuldade grande em frustrar os filhos porque se tem a preocupação de que os filhos sejam felizes. E acha-se que a frustração, ou seja, ele não ter o que ele quer, é sinônimo de infelicidade e que isso gera um prejuízo ao filho. Então, repensar sobre essa prática, então permitir que o filho seja frustrado e mostrar para ele, inclusive, que o que ele não pode ter, muitas vezes, causa uma repercussão para o outro, no sentido de que poder causar um benefício até para o outro, né, como é esse caso, o ajudá-lo a pensar que a gente faz parte de um conjunto, isso é uma coisa super importante. O pensar que você não é só, né, que você faz parte desse conjunto social e que você tem uma responsabilidade não só sobre você mesmo como sobre o outro, é algo muito importante também, que acho que ajuda. Agora, eu acho que ainda tem um outro modo de olhar que é da seguinte forma, muitas vezes nós olhamos e acho que a gente transmite só o lado negativo da frustração. Então, a gente, por exemplo, nesse momento, fica focado no que não se pode ter, no que vai se perder, né, no prazer, na felicidade que vai ser perdido, mas a gente não vem mostrando, especialmente para os nossos jovens, o que de benefício se pode ter nisso, o lado positivo disso, que qual é a coisa boa do se preocupar com o outro, ou que atividades criativas que você pode ter nesse momento, de encontros, por exemplo, se utilizando de recursos tecnológicos, ou que outras ações você pode ter que não necessariamente sejam do encontro físico, presencial, mas que podem ser prazerosas também. Então, acho que a gente mostrar o lado positivo da frustração é algo que também ajuda. A frustração ajuda também a gente a ficar mais forte, né? A gente se desenvolve, a gente se expande emocionalmente quando a gente enfrenta isso, quando a gente consegue desenvolver novos recursos para lidar com a situação, quando a gente consegue pensar que a gente pode ter novas formas de viver aquela situação, pode se replanejar, pode construir novas formas de estar ali naquela mesma situação. Então, mostrar isso eu acho que é muito importante também. Muito bom. Ana Gabriela Andriani, psicóloga, mestre e doutora pela Unicamp. Obrigada por ter estado com a gente aqui na CNN Brasil. Muito bom dia. Bom dia, obrigada a vocês e importante tema que vocês trouxeram.
Bom, Sempre. bom fim de